É um papo com muita informação e a gente quer falar de geopolítica, a gente quer falar principalmente de um possível conflito que possa acontecer no futuro. E para começar isso, a gente queria entender por que os Estados Unidos, sendo um país tão novo, conseguiu chegar no patamar que ele está hoje e ser uma potência mundial. Olha, tem vários jeitos, né? Eu costumo explicar isso para as pessoas. Claro, eu falo muito de geopolítica e a geopolítica foca numa variável, que é a geografia. A Sim, mistura da geografia com a política dá a geopolítica. E a geografia ela tem um elemento estático, fixo, porque ela não muda. Você não muda a geografia com facilidade. E isso causa um pouco de incômodo nas pessoas, porque acham que todos os argumentos geopolíticos ou geográficos são deterministas. Ou seja, está determinado, o terreno é daquele jeito, você não vai mudar. Só que isso está errado e eu sempre explico isso, mas né, não custa você falar mais porque as pessoas não escutam direito o que você fala. A tecnologia tem o poder de alterar a geografia. Mas enfim, dizendo isso, né, a gente pode olhar para explicar os Estados Unidos do ponto de vista puramente geopolítico, mas tem várias outras explicações. Eu não vou me ater a todas as outras. A gente pode olhar para a questão cultural, a gente pode olhar para a questão do tipo de colonização, para o país que colonizou, a gente pode olhar para as instituições americanas. Então, tem uma série de fatores que fizeram o país chegar ali. Eu gosto de olhar para os fatores geopolíticos, porque, primeiro, que é uma maneira diferente de analisar. A gente está cansado de ouvir os argumentos que, colonização, o tipo de colonização. Poucas pessoas se atêm à questão geográfica e geopolítica. eu vejo pouquíssimas pessoas falando realmente dessa Isso, parte. assim, é uma coisa, se vocês pensarem, né, Matheus, Renan, se vocês olharem bem, é uma coisa básica. É a base do começo. Nós estamos aqui nesse espaço físico e ele tem uma característica. E essa característica vai mexer com as suas necessidades, com o seu humor, com a cultura que vai surgir daqui. Tipo, meu, o ambiente que você tá, ele é muito forte para te moldar. Ali te determina que possibilidades você tem e que obstáculos você tem. Eu costumo falar da questão climática, mas tem questão de relevo, de topografia. Se você vai construir uma casa num terreno que ele é num declive, essa casa vai custar 50 vezes mais do que construir uma casa num terreno plano, com Sim. um solo bom, que você vai fazer uma fundação específica. Pega um solo que tem água por baixo, a construção é outra. Vai construir uma cidade no deserto, como Dubai. O custo daquela cidade é diferente. Então, assim, esses elementos dão o pontapé inicial da nação. Eles ajudam a gente a entender como que a nação começou. E as pessoas costumam descartar tudo que é muito básico porque acham que não é sofisticado. Mas toda análise complexa ela começa do básico. Com E certeza. o básico é esse. Olha, aquele país nasceu num lugar e tinha umas características. E aquelas características deram um impulsionamento para eles que não existia outro lugar no mundo com aquela característica. Claro, todo lugar é único. Todo lugar tem as suas vantagens e desvantagens. Mas na escala que os Estados Unidos tinham, no momento da história onde eles estavam localizados, eu vou dar exemplos mais concretos, né? Por exemplo, a maior terra arável contígua do mundo inexplorada. Existe a terra arável em outros lugares? Claro. Contígua num único território, de uma nação, né? Aquele espaço não era uma nação no começo, mas aqueles territórios ali foram se juntando e formou um único território contíguo arável, maior do que todos os outros lugares do mundo. Isso é riqueza. Quando você está na era da economia agrícola, isso é pura riqueza. Segundo elemento, rios navegáveis. Rios navegáveis é infraestrutura gratuita. Você não precisa construir a estrada, asfaltar, desbravar, limpar o terreno, tirar as árvores ou construir a ferrovia. Um rio navegável, ele é uma infraestrutura dada pela geografia. E que não pode ser alterado também. Ele pode ser ampliado e melhorado. Você pode escavar ele, você pode construir um canal. A China fez isso, construiu um grande canal que conecta os seus dois grandes rios. Uma obra faraônica, um negócio assim, demorou muito tempo. A China era destruída pelas inundações dos seus rios e da chuva. Ela precisou de muita
tecnologia e muito esforço humano para alterar aquela geografia que estava atrapalhando o desenvolvimento dela. Quando você olha para os Estados Unidos, não. Você tem um grande rio, que é o Mississippi, que corta o país de norte a sul e dá no Golfo do México. Então, e você tem uma terra plana, com um clima temperado, que a própria palavra já diz, temperado. É equilibrado, é ameno, não é extremo, não é só uma coisa ou outra, tem as 4 estações, com um solo bom. Então você é um pequeno agricultor, você chegou nos Estados Unidos, você tem uma terra plana, não tem que limpar ela, né? Não tem que atravessar a Serra do Mar, destruir grandes selvas para conseguir fazer aquilo se tornar produtivo. E aí você planta ali, pequeno agricultor, aí você pega, você não tem dinheiro para comprar um caminhão ou usar uma ferrovia que não está feita. Você entra no seu barquinho, desce o rio e chega no Golfo do México. E dali você pode vender para o mundo inteiro. Isso é uma geografia favorável. Você vê que não importa que nação tivesse lá, só por conta da geografia ele seria uma potência mundial por conta de todos esses fatores em conjunto? Então, a resposta é o seguinte: os geopolíticos vão virar e falar assim, não importa quem é o líder. Quem governar a Rússia terá que ser expansionista, pela natureza do território russo. Sem barreiras naturais, cercado, ameaçado, historicamente foi invadido por 2 grandes rotas. Então, a sua segurança é você criar estados ou territórios tampões, os buffers. Então, você cresce para você ter colchão entre o seu núcleo e os seus inimigos. Então, pela geopolítica, o problema não é o Putin, é aquele território. E respondendo a sua pergunta, pela geopolítica, qualquer povo que tivesse ali daria certo. Claro que eu não acho que a gente... Senão a gente vai ser apaixonado, ideólogo e cego. Não é só a geopolítica que fala, tanto que o ser humano pode mudar a geografia. Como que ele pode mudar? Com a tecnologia, com decisões. A decisão ou a cultura que nós aqui no Brasil temos em ignorar o fator geográfico, por exemplo, é um elemento que nos atrasa. Se a sociedade brasileira compreendesse que a nossa geografia não é tão positiva quanto a gente acha que é, e aí uma vez que você reconhece que tem um problema, você vai endereçar e tratar do problema, nós poderíamos estar vencendo esses desafios geográficos mais rápido. Então, não acho que dá para dizer assim, nenhum país, nenhum povo, ou qualquer povo que tivesse ali, daria certo. Mas as chances de dar certo são muito grandes, porque o território é realmente abençoado. Aquilo dá pra gente dizer que é um território abençoado. E aí vou dar um contra-exemplo para finalizar esse argumento, né, ou essa reflexão, que é a Argentina. Uhum. A Argentina é um case onde nós temos um território muito bom, e a Argentina já esteve no topo do mundo em PIB per capita e em riqueza, mas a ideologia, o populismo, o sistema político, a sociedade que botou esses políticos populistas no poder conseguiu destruir a sua riqueza natural dada. E nós também temos outros exemplos, né? O problema dos países que têm muitos recursos naturais, como que esses recursos não viram riqueza para a nação. Uhum. A maioria dos países que tem petróleo, a maioria dos países que tem grandes minérios, são raras as exceções. Uma Noruega da vida é um país que tem petróleo e tem riqueza, mas ele já era rico antes de ter o petróleo. Uhum. Então, talvez a riqueza de recursos naturais é um elemento geopolítico, é um elemento geográfico. E você vê também que os elementos geográficos, climáticos também influenciam no povo e na cultura que acaba se criando dentro desse lugar também, né? Demais. E aí, assim, é muito fácil da gente olhar para isso. Imagina lugares que têm um clima mais quente. Uhum. Olha para a Espanha, para a Itália, para a Grécia. A cultura do grego, do espanhol, do italiano, é de curtir outras coisas. O foco dele não é só o trabalho, não é como um alemão ou como um sueco. Ele tem entretenimentos, diversões, a família.
Tudo isso faz parte do que é uma vida boa para ele. Parecido com a gente também. A vida boa para o brasileiro não é você só trabalhar. É você curtir, ter amigos, fazer um churrasco. E isso tá ligado com a possibilidade de você ver o dia lá fora, viver o dia de fora. O clima afeta isso. E você sabe que, assim, se der tudo errado, a famosa história da formiga e da cigarra. Não vai ter uma tempestade e vai faltar comida no inverno. É sempre meio verão. É tudo calmo, entendeu? É tudo, tipo, pacato. Esse é um dos jeitos que os elementos geográficos afetam a cultura. Outro jeito, montanhas. Uma sociedade, uma nação montanhosa, né? Um Afeganistão, um Irã. Como é que você chega numa montanha? É difícil você ter o acesso. Então a pessoa está lá isolada, aquele grupo está lá isolado, e você mantém uma identidade separada do cara que está na outra montanha. Vai ser uma sociedade muito mais tradicional, muito mais conservadora, muito menos unificada do ponto de vista étnico e cultural. Por isso que o Afeganistão é ingovernável. Isso é uma sociedade tribal. E por que ela é tribal? Porque as tribos não se misturaram em grande medida. E por que elas não se misturam? Por uma dificuldade geográfica, de distância, de acesso. Agora você olha um lugar plano, que é fácil de eu chegar daí até aqui, com certeza nós vamos ter mais troca. Se nós vamos ter mais troca, você vai influenciar a minha cultura e eu a sua, e nós vamos acabar desenvolvendo uma cultura mais uniforme. Então, aí eu estou falando de topografia, relevo. Como é que o relevo afeta uma cultura? Sim. Falei do clima, como que ele pode afetar o comportamento humano, das suas prioridades, dos seus gostos, das suas diversões. A gente pode olhar também para a questão de acesso ao mar, que também vai afetar uma cultura. Sociedades que têm contato marítimo, trocas marítimas e comerciais, são sociedades muito mais abertas, muito menos conservadoras, progressistas. Por quê? Elas estão conectadas com o mundo. O que é uma sociedade conservadora? Ela mantém as tradições muito antigas, porque ela não tem muitas trocas, ela não conheceu outras realidades. Então, um Afeganistão ou um país que não tem saída para o mar vai ser uma sociedade muito mais conservadora e fechada. Já um país com acesso ao mar, né? Por exemplo, sei lá, o Reino Unido, é um líder das transformações de liberdades. Então, não vai acontecer num outro lugar fechado, que não tem acesso ao mar. Enfim, eu posso passar aqui horas só identificando fatores geográficos e relacionando eles com elementos que vão afetar uma cultura de um povo. Com certeza.